Graça e paz, família. Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Hoje eu vou falar sobre andar com Deus. É o mesmo que intimidade e comunhão. Você nunca se perguntou como pode o homem andar com Deus? Quem nunca se perguntou? Se Deus é tão grande, o homem tão pequeno. Deus é tão digno, o homem tão indigno. Deus é santo e o homem é pecador. Como poderia o homem andar com Deus se não há comunhão entre as trevas e a luz, santo e o profano? Vou deixar para responder essa no final. Me acompanha. A história do povo de Deus está repleta de demonstração do amor de Deus para com o homem por meio da intimidade. Por inúmeras vezes a gente vai ver Deus querendo corrigir em amor o povo para que o povo se volte a ele. Por inúmeras vezes a gente vai ver Deus perdoando o povo, querendo o bem do povo. Por inúmeras vezes a gente vai ver Deus perdoando a gente mesmo, querendo que a gente se volte a ele para que ele perdoe os nossos pecados e a gente passe a ter comunhão com ele. Essa é a demonstração de amor de Deus. Falemos sobre alguns homens que andaram com Deus ou tiveram alguma citação elogiosa com relação à proximidade com Deus. Homens que a Bíblia cita como sendo amigos de Deus, andou com Deus, justo e íntegro. O primeiro deles aqui é Jó. Jó no capítulo 2, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só, ele se mantém íntegro. Mesmo Satanás tentando instigar Deus contra ele, ou seja, acusando, apontando o dedo. Mesmo assim, Jó se mantinha íntegro. Sabemos que Jó passou por inúmeras dificuldades, inúmeras perdas e ainda assim se manteve fiel a Deus. Obteve bom testemunho aqui e sabemos que Deus é onipresente. Sabemos que Deus habita com o justo, habita com os humildes, habita com os fiéis. Por isso eu achei justo trazer Jó como exemplo. Deus estava ali em todo momento com Jó. Enoque, por exemplo. Enoque obteve um dos maiores testemunhos da Bíblia, apesar de a Bíblia falar tão pouco de Enoque. Tão pouquinho. Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções, tomou para si. Ou seja, Deus tirou Enoque da terra e levou para estar aonde ele está. Nesse momento, eu me lembro de Jesus, que conforme está escrito em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede de Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar um lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejais também. A vontade de Deus é para que a gente esteja onde Ele está. A vontade de Deus é que a gente tenha comunhão com Ele, é que a gente ande com Ele, andar com Deus. E Enoque andou com Deus. Noé, outro exemplo, quem não conhece Noé, quem nunca ouviu falar de Noé, o homem que construiu a arca, e o povo daquela época não acreditou. Então Noé salvou a sua família. Foi salvo Noé e a sua família. Hoje em dia, a arca está sendo construída, a nossa arca é Jesus. E você vai entrar na arca ou não vai entrar na arca? Você vai trazer a sua família para a arca ou não vai trazer a sua família para a arca? Noé obteve também um testemunho maravilhoso. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Outro aqui, que a Bíblia cita assim, claramente, ele andava com Deus. Enoque e Noé. Outros obtiveram o testemunho de ser homens justos, né? Por exemplo, Abraão. Abraão, em Isaías, capítulo 41, versículo 8, o próprio Deus fala: Abraão, meu
amigo. Está escrito assim no versículo: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Olha só, Deus chamou Abraão de amigo. Deus falou para o povo assim: descendente de Abraão, que era meu amigo. Abraão, que é meu amigo. Ou seja, Abraão ainda é amigo de Deus. Não só era, ainda é. Porque Abraão vive com Deus. Vive com Deus. Nosso Deus é Deus de vivos, não de mortos. É Deus da eternidade. Davi também obteve um testemunho muito conhecido, conforme está em Atos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha só, segundo o coração de Deus. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha só como é legal o testemunho, quando Deus dá um testemunho a respeito da pessoa. Deus dá testemunho a respeito da pessoa. Deus fala ainda hoje. Esse é maravilhoso. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outras traduções, em quem me alegro. Olha só, Deus estava dizendo que em Jesus ele é feliz, em Jesus ele se alegra, em Jesus ele se agrada. Olha só, não seria tão bom se Deus olhasse para você e falasse: aí, ó, nessa pessoa eu me agrado, nesse fulano eu me agrado, nessa fulana eu me agrado. Obter bom testemunho de Deus. Não tem coisa melhor, porque Deus não olha o exterior, ele olha o interior. Quando ele fala algo bom a respeito de alguém, é porque esse alguém realmente é no interior. Um elogio meu pode ser que não seja real, porque eu não vejo o coração, eu vejo o exterior. Eu vejo o exterior, o semblante, sabe, o comportamento, pelo menos o que se mostra. Mas Deus vê o que está no coração. Deus vê o que está no coração. Acredito que posso colocar aqui também o testemunho de Natanael. Quem lembra de Natanael? Um dos discípulos de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 47 e 48 está assim: ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Olha só, obteve bom testemunho. E aqui, quando ele pensou que estava sozinho, lá estava o nosso Senhor. Lá estava Deus. Lá estava Jesus. Sabemos que a dimensão espiritual, sabemos que as coisas espirituais é muito além das coisas físicas. Em espírito, por exemplo, eu poderia ser arrebatado e levado a outro lugar, se assim Deus quisesse. Eu poderia ser arrebatado e, como já disse, levado a outro lugar, visse uma oração, visse uma situação, uma revelação de Deus. Jesus era espiritual. Ele era físico e também ele era espiritual. Principalmente espiritual. Ele andava em espírito. Jesus andava com o próprio Deus. Paulo, uma certa vez, falou: eu fui arrebatado, levado ao terceiro céu, ou seja, em espírito. Outra vez ele fala: eu não sei se em espírito ou como foi, eu fui levado. Paulo outra vez fala que eu estava em espírito, em certa igreja ou em certo lugar. Em espírito eu estava com vocês. Existe essa questão espiritual. Entendeu? Então, Jesus estava lá com ele quando ele achou que estava sozinho. Só da pessoa ser temente a Deus, ser justa e íntegra, ela já está andando com Deus. Às vezes não percebe, às vezes percebe. Sim, Deus pode andar com o homem. Esse sempre foi o seu propósito, comunhão. Por isso ele falou ao seu povo: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Separei.
dentre os povos para serem meus. Como pode o homem ser santo? Como pode o homem ser santo? É o próprio Deus quem o santifica. Paulo, uma certa vez, disse aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, de todo o espírito, alma e corpo de vocês, seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, é Deus quem santifica a gente. Não é a gente, porque normalmente, a gente se santifica por fora, para os outros ver, mas Deus trabalha o nosso interior. O nosso interior. Deus nos santifica. Não é mérito nosso, é para glorificar a Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, olha só o motivo pelo qual Deus faz essas coisas. E olha só como Deus demonstrou o amor dele para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus quer andar contigo. Deus quer ter uma comunhão contigo. Miqueias capítulo 6, versículo 8 está escrito assim, ó: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha só como o objetivo é andar com Deus. O objetivo sempre foi esse, ter comunhão com Deus, andar com Deus. O objetivo não é ser visto pelos homens. O objetivo não é conquistar riquezas. O objetivo não é essas coisas terrenas e passageiras. O objetivo é ter relacionamento com Deus. Sabe, quando Deus criou o homem, toda virada do dia, Deus ia lá ter comunhão com o homem. Deus ia lá ter uma prosa, um bate-papo com o homem. E Jesus veio aqui nos religar com Deus. O castigo que nos traz a paz com Deus, trazer a paz é isso. Ligar, voltar à intimidade, voltar ao contato, voltar à comunhão. A gente era inimigo de Deus. Quando a gente é inimigo de alguém, a gente fica afastado. A gente quer distância. Mas quando restaura a paz, a gente vai querer estar junto. A gente quer estar junto com Deus, o nosso espírito quer isso, Deus também quer isso. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Ele sofreu o castigo para a gente ter paz com Deus. Esse sempre foi o objetivo. Você quer andar com Deus? Pratique a justiça, ame a fidelidade, seja fiel. Seja humilde, ande humildemente com Ele. Sem segundas intenções, com sinceridade de coração. Se volte para Deus. Esse sempre foi o objetivo de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Aleluia. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Se foi útil para a sua vida, compartilha. Curte aí. Outras pessoas precisam ouvir isso, precisam entender qual é o propósito. Todo o propósito de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, a gente vê a queda, o homem pecando e perdendo aquilo que Deus tinha dado a ele, a intimidade com Deus. No decorrer da Bíblia, o povo pecando e Deus perdoando, e Deus consertando o caminho do povo para que o povo tivesse comunhão com ele. E em Apocalipse, lá a gente vai ver, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em Apocalipse a gente vai ver, e ele habitará no meio do seu povo. Aleluia, a gente vai estar onde ele está, porque Jesus disse. E essa é a maior promessa do Senhor Jesus. Eu virei e tomarei vocês de novo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa. Não precisa ficar contabilizando promessa na Bíblia, não. Só toma essa no seu coração. Tenha uma comunhão com Deus. Viva com Ele. Ande com Deus como Noé andou, como Enoque andou. Seja um homem digno, de bom testemunho para com Deus, não para com os homens. Que o seu testemunho esteja primeiro
nos lábios de Deus, esteja primeiro no coração de Deus. Seja íntegro, seja justo, seja fiel, honesto, íntegro. Íntegro tem a ver com integridade, por completo, em nome de Jesus. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.